Olá meus amigos, meu nome é Lúcio e nós estamos aqui vendo os detalhes da montagem de um livro diário de acordo com os dados que nós temos em nossa base de dados. Bom, nós temos aqui a planilha, a Plan 8, né, que são os dados que nós transferimos para cá. Vamos então clicar duas vezes na Plan 8 e já vamos mudar o nome. Vamos colocar aqui livro, underline, diário. Ok. Bom, agora aqui nós precisamos retirar esses dados daqui. Veja que aqui é um campo nomeado e aqui também um campo nomeado. Nós vamos retirar porque quando nós fizermos o filtro, o que vai acontecer? Essas linhas serão ocultadas. Então nós vamos perder uma parte da visão do que nós precisamos. E aqui também nós vamos diminuir um pouco, o título aqui, por exemplo, nós podemos diminuir bastante e o histórico também. Só que vamos antes selecionar as duas colunas, H e a coluna E, clicar com o botão direito do mouse e vamos lá em formatar células e vamos em alinhamento, né? Tem número aqui, alinhamento e selecionar reduzir para caber. Pronto, que assim nós podemos reduzir bastante, não fica aparecendo aqueles erros, etc. Então, pronto. Aqui então nós vamos fazer o seguinte, vamos transferir para L1 a data inicial. Só que para isso não basta selecionar Ctrl C e Ctrl V, tem que ser Ctrl X, que seria para recortar. Ctrl X e Ctrl V. Aí sim. Por quê? Porque recortando simplesmente transfere também as referências. Como aqui, por exemplo, o nome do campo é LV diário data inicial, então ele transferiu para cá também. Se eu simplesmente colar e copiar e colar, ele não vai transferir as referências. Vamos selecionar esses dois aqui também. Ctrl X e Ctrl V. Isto. Nesses daqui também nós vamos selecionar a L e a M. Clique com o botão direito do mouse, formatar e vamos aqui reduzir para caber. Ok. Pronto. E depois, aqui o que nós precisamos? Veja bem. Nós temos aqui uma data de 1º/5 a 25/11. Isso quer dizer que de 1º/5 a 25/11, na verdade, nós só temos esses dois lançamentos. Então nós precisamos fazer um filtro, como nós fizemos aqui, por exemplo, a nossa fórmula para achar o saldo anterior, né? Então nós precisamos agora achar um critério que combine com essa data inicial ou com a data final, para que nós possamos filtrar só os dados que correspondem a esse saldo anterior. Porque aqui, se nós formos ver, na verdade, 60.865 menos 1.200 e pouco, claro que não seria R$10. Aqui, R$10 é o saldo anterior. O saldo acumulado, quer dizer que tem que combinar, né? Agora, para isso, nós sabemos que existe uma certa ordem, que seria o quê? O lançamento, o número do lançamento? Acho que não. A data de lançamento, sim, essa é a primordial. Então nós podemos fazer pela data de lançamento e pela conta. Por exemplo, se no dia 18 nós tivemos lá 50 lançamentos, sendo que 15 era dessa conta, para que apareça o dia 18 e essa conta aqui junta em ordem e as outras também. Como o principal é a data, então nós precisamos primeiro filtrar a conta, para depois então filtrar a data. Só que nós não podemos simplesmente selecionar aqui e filtrar, certo? Porque
vamos até colocar aqui, que nós já vamos entender o porquê. Selecione aqui a célula D3 e vamos lá em dados e A a Z, certo? Tá. O que aconteceu? Nós simplesmente perdemos, ó, todos os locais de tudo, nós perdemos o restante da nossa planilha, essa é a verdade. Então, Ctrl Z para voltar ao que era, né? E nós precisamos então selecionar o campo inteiro para classificar. Então vamos até pôr aqui, ó. Vamos criar esse intervalo para classificar. Seria da B3 até aí, vamos colocar inteiro, B3 e 104857,6. Se ficar com as colunas com os valores em branco em cima, daí nós fazemos uma correção. E eu mostro como fazer essa correção. Então, aqui agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos clicar aqui em classificar. Em classificar, veja bem que nós vamos precisar classificar pela coluna. Então vamos pôr aqui esse primeiro nível, né? Que nós vamos classificar primeiramente pela conta, a coluna C. Isto. Classificar em valores, isto, e vamos adicionar um nível de classificação, que seria o quê? Classificar por data, né? Que seria a B. Isto. E então, ok. Então nós tivemos aqui o que? 16 de janeiro, 16 de janeiro, 18 de maio, maio, tá. E automaticamente as contas também na ordem da data, certo? Então a primeira coisa que nós temos que fazer é isso, para depois então nós calcularmos aqui o nosso salto. E depois, em seguida, é que nós vamos fazer o nosso filtro. Nós podemos até fazer o filtro primeiro, porque esse daqui é um pouquinho mais longo para a explicação. Daí nós entramos no próximo vídeo para explicar só essa parte aqui. Então nós teremos que fazer aqui, tomando como base esse período, né, a data inicial e a data final, nós teremos que filtrar somente as datas que estiverem aqui. O que acontece? Nós vamos precisar criar uma coluna para fazer esse filtro. Vamos utilizar a coluna A mesmo, pode ser, né? Vamos colocar aqui, tomar como base a data inicial. Isso, data inicial. Vamos colocar exatamente do jeito que está aqui também. Só que este daqui é outra data inicial. Esse daqui é a contrapartida. Vai ser... Nós vamos utilizar como... para fazer a combinação com essa data aqui. Ou essa. Mas na verdade vamos pegar a primeira, que é o seguinte. O raciocínio é esse. Todas as datas que estiverem dentro desse período, nós vamos fazer aparecer aqui como a data, com o valor da data inicial. Por exemplo, 16/1 está dentro desse período, então não, vai ficar zerado. 18 de maio está dentro desse período? Sim, então ele vai aparecer aqui, não o 18 de maio. Ele vai aparecer aqui o 1º de maio, porque depois nós vamos usar esta coluna com esses dados, com essa data inicial para fazer a filtragem. E se nós colocarmos cada data dessa daqui que estiver dentro desse período, nós ficaremos daí sem parâmetro para fazer esse filtro, ou então fica um trabalho muito extenso sem necessidade, certo?
Então, qual é o critério mesmo? É igual a se e, né? É igual a se essa data for maior. Opa, só que aqui nós se e, vamos reiniciar aqui, igual a se e. São duas condições. A condição aqui é que tem que estar dentro da data inicial e dentro da data final. C3 for, aqui está desaparecendo, tá, C3 for maior, tá correto. Aqui a nossa, vamos fazer ficar mais visível aqui que é melhor. Isto, vamos colocar aqui no centralizar para isto, pronto. Agora fica mais fácil, é igual a C e. O C é uma função e também nós sabemos que é uma função. Agora tudo bem. Se este valor, se esta data for maior ou igual à data inicial, ponto e vírgula, o outro critério, porque nós pusemos aqui a função é também. O outro critério é o que? Se o mesmo C3 for menor ou igual à data final, vamos fechar o nosso critério aqui, ponto e vírgula, e vamos colocar o que é para acontecer. Então, nós queremos que ali seja igual à data inicial. Caso contrário, vamos deixar em branco. E pronto, a nossa fórmula na verdade é essa. 16/1 está dentro de 1º de maio e 25/11 não está. Então, por isso que ele não apareceu nada. Vamos puxar aqui essa fórmula só até aqui por enquanto. Ó, nós estamos vendo que aqui ele encontrou uma data que está dentro do período que nós estipulamos. Claro que no Excel tudo é número, então na verdade aqui ele apareceu como número, mas é o número de série da data de 1º de maio. Se nós estabelecermos um formato nesse intervalo, um formato de data, vamos aqui em formatar célula, em número, veja que está como geral, e data. 14 do aqui, ok? Então nós vemos que, de fato, aqui está dentro desse período. Então pronto, nós já temos aqui o primeiro, já demos aqui o primeiro passo para fazer esse filtro. Se nós já temos aqui o primeiro passo, então o que falta agora? Falta simplesmente nós formalizarmos o nosso filtro de acordo com o dado que nós temos aqui. Vamos aqui então em dados, né? E filtro avançado, que nós vamos fazer o seguinte. Aqui ele pede intervalo da lista. O intervalo da lista vamos colocar aqui como não inteiro. Vamos colocar aqui como desde a A3 até a A1048576. Por quê? É o intervalo que nós queremos que faça a comparação com a data inicial aqui. Se nós pusermos inteiro, o que vai acontecer aqui? E essas outras não são iguais, ele vai ocultar tudo. E nós não podemos ocultar essa parte mesmo, porque nós temos aqui o saldo anterior também. Bom, e o intervalo de critério? O intervalo de critério é o quê? Que os dados daqui sejam iguais a data inicial, selecione as duas, e
pressione OK. Bom, o que aconteceu aqui que pode não, que deu alguma coisa errada? Porque essa data inicial, esse filtro é feito pelo nome do campo. Esse daqui está como data inicial, nós temos que fazer um campo aqui com o mesmo nome, o rótulo da coluna. Só que aqui nós vamos ter um pequeno problema, que é o seguinte. Como é que nós vamos ocultar essa linha que tem o saldo anterior? Nós não podemos. Então nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar essa daqui para ser sempre igual à data inicial. Pronto. Então nessa nós não mexemos. Certo? E agora nós mudamos então os dados do nosso filtro. Vamos aqui em avançar. Vamos colocar da A3 a coluna A inteira. E depois, isso porque nós colocamos aqui a data inicial, nome lá em cima, né? Tranquilamente. E depois então o nosso critério, que é aqui data inicial, que é a L1 e a L2. Um com rótulo, que é tomado como base para fazer esse filtro, e o dado daí, que é a data que nós escolhemos. E OK. Pronto. Então aqui o que nós fizemos? Nós não acabamos com essa linha, né? Nós não excluímos esta linha, que é importante, e nós deixamos aqui só o intervalo que de fato nós queríamos para fazer esse filtro. Bom, para isso então nós vamos fazer uma macro, porque senão nós vamos precisar entrar aqui para fazer esse filtro todas as vezes. Vamos entrar lá em desenvolvedor, gravar macro, e aqui LV diário, filtra dados. OK. Agora nós vamos então refazer o que nós já fizemos, acabamos de fazer agora. Vamos entrar lá então no nosso dados, filtro avançado, e aqui nós vamos selecionar novamente, né? O intervalo da lista é esse intervalo. E depois o critério, que é esse critério. Então tudo que for igual a isso daqui, ele vai filtrar na sua planilha inteira, todas as linhas, mesmo que seja aqui no caso 1.048.000 linhas 576. OK. Pronto. Então aqui você já tem o filtro, né? Nós terminamos aqui de fazer o filtro. Então essa parte aqui nós não vamos solucionar agora, porque nós ainda estamos gravando a macro. Aqui está pronto. Nós precisamos simplesmente entrar em desenvolvedor e parar a gravação. Tá. Vamos já colocar um botão aqui, porque nós já vamos treinar isso daí, nós já vamos testar e já vamos também nós já vamos testar e fazer mais uma partezinha nesse vídeo ainda. Vamos lá em desenvolvedor, inserir, de controle de formulário, vamos clicar aqui no botão e vamos colocar aqui por enquanto no lugar provisório, e vamos inserir aqui a macro que nós acabamos de fazer, que é filtra LV diário, filtra dados, e OK. Agora tem um detalhe, nesse tipo de filtro, se nós
tentarmos filtrar novamente o que já está filtrado, ele vai acontecer, ele pode acontecer de te dar uma mensagem de erro, ou então nada vai acontecer. Principalmente quando faz o filtro e depois você precisa, como que se diz, lançar dados aqui novamente. Vamos aqui então mudar 10 de janeiro. Vamos ver se tem alguma coisa 10 de janeiro. Ó, 16 do 1, 16 do 1. Não é. Ah, tá. De 10 de janeiro a 25 do 11. Então aqui, veja que você tem um movimento referente a esse... você tem aqui um movimento referente a esse intervalo de datas. Agora aqui, por que será que não calculou o saldo anterior? Ele não calculou o saldo anterior porque, na verdade, não existia. Porque o primeiro lançamento foi no dia 16 de janeiro. Então, na verdade, é claro que ele teria que sair com saldo zero. E se nós pusermos aqui 15 do 6 a 31 do 12, vamos também dar uma verificada, né? Ele vai sair o quê? Do 15 do 6 a 31 do 12 nós só tivemos um lançamento. E nós temos aqui o saldo anterior. Então antes desse lançamento nós tínhamos esse saldo. Então vejam bem que a macro para filtrar os nossos dados é uma coisa e o cálculo do nosso saldo é outra. Eu posso tranquilamente, vamos aqui retirar o nosso filtro, isso, que o saldo vai ficar mesmo, porque o saldo faz a validação da data inicial e da data final, mas somente para o cálculo do valor. Então é necessário que se use também um filtro. Pronto, está aqui. Se você mudar a data, ele vai... vamos colocar aqui 18 do 3 a 31 do 12. Ele vai filtrar para você os dados que você tem e te dá o saldo. Bom, essa daqui é uma das partes bastante interessantes, não pelo fato de ser o livro Razão, não, mas pelo fato de que esse tipo de aplicações que nós acabamos de ver, ele pode ser utilizado em várias outras ocasiões, inclusive no próprio livro Razão, que a única diferença do Razão é o seguinte: você não vai utilizar um único filtro, você vai precisar filtrar, ou melhor, você não vai utilizar somente duas opções de critérios, você vai precisar também utilizar o código do cliente ou o código ou a conta, né? Estou falando em código cliente, a conta. Então você vai o quê? De tal conta, vamos pensar aqui 10.000000, né? Referente a esse período aqui, 18 do 3 a 31 do 12. Aí, no filtro, você tem que criar a mesma condição que nós acabamos de criar aqui para fazer o livro Razão. Que daí ele vai filtrar pela conta que você puser lá. Bom, outra coisa também seria... Em relação a isso, seria o seguinte. Vamos dar uma verificada se eu... Ah, tá. Seria o seguinte. Esses dados aqui, nós podemos simplesmente deixar ocultos, como nós já vimos em outro vídeo. E mais uma coisinha é que nós precisamos selecionar a planilha inteira para fazer esse filtro, como nós vimos. Vamos aqui mudar então o nome do botão. Vamos colocar simplesmente filtrar. Isso. E aqui em filtrar nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma pequena alteração para, por exemplo, ele já está filtrado, né? Mas nós clicamos aqui em filtrar novamente. Então precisa dar uma mensagem para nós e cancelar
opção de um segundo filtro, né? Então vamos mexer um pouquinho na macro. Vamos fazer uma pequena alteração na macro que foi feita, né? Para nós podermos fazer essa validação. Porque, por exemplo, aqui eu estou clicando em filtrar, ele está filtrando novamente. Nós vamos deixar numa condição de que ele só vai filtrar se ele estiver com o filtro limpo. E depois, então, nós vamos colocar também uma macro para estornar o filtro, né? Para voltar para mostrar todos os dados. Nesse filtro aqui, o que nós temos que fazer? Nós precisamos de uma condição. Vamos pegar aqui pode ser aqui a J1 mesmo, né? Então vamos entrar lá. Em atribuir macro, editar. Aqui estão os dados do filtro. Então nós vamos fazer o seguinte: if range J1 for igual filtrado, então vamos colocar aqui uma mensagem, né? O filtro já está ativado. Pronto. Só que o que adianta só a mensagem? Nesse caso aqui nós não queremos só a mensagem, nós queremos que saia que impeça a macro de continuar. Então vamos colocar aqui também uma critical, né? Porque ele vai parar. E filtro, vamos colocar aqui a filtro ativado. E depois, então, se sair essa mensagem, nós vamos colocar para sair da sub, né, da macro. Ou então, né, else, ele vai fazer o filtro. E depois do filtro, ele vai fazer o seguinte. Vamos colocar aqui. Depois ele vai filtrar e colocar filtrado, né? Então vamos colocar range J1. Isso. É igual filtrado. Pronto. Então ele vai fazer o filtro. Aí ele vai deixar escrito na J1 filtrado. Se você tentar fazer o filtro novamente, ele vai fazer essa validação aqui e não vai fazer o filtro novamente. Para isso, você vai precisar excluir o filtro primeiramente. Então nós vamos inserir também a exclusão do filtro para poder funcionar isso daqui, porque senão ele vai filtrar uma vez só e não vai tirar o filtro mais, tá? Então aqui vamos salvar, vamos aqui depurar o nosso erro. Opa, foi bom fazer isso, faltou fechar o bloco if. Vamos aqui depurar novamente, tá ok, e vamos fechar então o editor do Visual Basic. Ele pôs filtrado lá agora, por quê? Porque estava zerado. Agora, se nós tentarmos filtrar novamente, ele vai simplesmente não filtrar e sair esse aviso para nós. Agora não adianta nada você vir aqui e apagar, porque aqui, se ele já está filtrado, o que você vai fazer é filtrar novamente e no mesmo lugar. Isso daqui, o filtro já está ativado. Mesmo porque isso daqui depois nós vamos ocultar também. Essa parte aqui também será ocultada, então nós só vamos deixar na tela o que for necessário para trabalhar com os nossos dados. Agora nós precisamos também inserir
um botão para poder fazer para poder excluir o filtro. Então vamos já inserir direto. Nós não temos aqui essa macro gravada ainda, mas nós vamos gravar. Filtrar. Aqui nós vamos colocar vamos colocar na mesma sequência aqui um nome que filtra dados. Então põe LV diário. Então ele filtra retira, né? Ou limpa filtro. Vamos colocar limpa aqui o L, vem antes, limpa filtro. Isto aqui é em gravar, porque não existe ainda essa macro. Vamos colocar aqui em gravar. Vamos entrar lá então em dados e simplesmente clicar aqui ó, em limpar. Em seguida, nós vamos posicionar aqui na C2, né? Isto. Colocar aqui C2. Isto. Pronto, então é só isso. Vamos aqui em desenvolvedor novamente, parar a gravação. Ok. Então se eu for filtrar, vamos aqui retirar o filtro, ele está dando uma mensagem de erro, vamos dar uma verificada qual o erro que ele está dando. Vou lá em depurar. Ele já não estava filtrado, né? Vamos aqui. Nós vamos ter que retirar o filtro através do outro também, mas sem problema. Então vamos entrar novamente aqui. Agrupamento, atribuir macro, ok, editar. Vamos no momento, vamos retirar essa, porque nós vamos ter que mexer com a outra um pouco. Então vamos retirar essa macro e vamos colocar novamente depois. Como se estender um pouco, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos daí voltar no outro vídeo, só que vamos apagar até esse botão para ficar em limpo. Isso. Tá. E daí no outro, então, nós fazemos a correção e fazemos para retirar o filtro também. Meus amigos, meu nome é Lúcio. Um abraço.